Você já se perguntou quanto vale uma vida? Pois então, hoje você vai descobrir que com um simples gesto você é capaz de salvar uma vida de uma pessoa desconhecida. Vamos falar sobre doação de medula óssea? Olá, boa noite. Meu nome é Gabriel Macedo Cortopassi. Eu sou hematologista com formação no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão, e com subespecialização em transplante de medula óssea no Hospital Amaral Carvalho, em Jaú. Eu sou hematologista na cidade de Araçatuba e diretor do Núcleo de Hemoterapia de Araçatuba. A medula óssea é um tecido líquido gelatinoso que está dentro dos nossos ossos. É popularmente conhecida como tutano dos ossos. É lá que são produzidas as células que circulam nos vasos sanguíneos. Os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, os glóbulos brancos e as plaquetas. Se você tem uma deficiência de qualquer uma dessas séries, glóbulo vermelho, que é importante para transportar oxigênio aos nossos tecidos, você tem uma anemia. Deficiência dos glóbulos brancos, você tem uma deficiência no seu sistema imunológico. E deficiência na plaqueta, você pode ter sangramentos. Existem duas formas de se coletar a célula-tronco hematopoética. A primeira forma é pela veia do braço. É um procedimento ambulatorial em que o doador usa por alguns dias uma medicação subcutânea, é uma injeção, que vai estimular as células-tronco, que são as células-mãe da medula óssea, as células capazes de produzir todas as outras que circulam nos nossos vasos sanguíneos. Então essa medicação vai fazer com que as células-tronco se proliferem, se desgarrem da medula óssea que está dentro dos ossos e passem a circular nos vasos sanguíneos. E aí, por meio de uma punção venosa, uma máquina puxa o seu sangue e coleta somente a célula-tronco e devolve o resto do sangue com o resto das células para você novamente. É um procedimento que você fica acordado e dura algumas horas. Você está liberado para voltar para casa já no dia seguinte e não precisa dormir no hospital. Você pode dormir em um hotel ou uma casa de apoio durante esse procedimento. A segunda forma é por meio de uma punção no osso da bacia. Essa forma, por ser um pouco mais dolorosa, ela precisa ser feita em centro cirúrgico com anestesia, geralmente anestesia geral. O doador vai dormir, não vai sentir nada e quando acordar já vai ter acabado o procedimento. As duas complicações comuns nesse procedimento é um pouco de dor local, que geralmente dura 1 a 2 dias, e um pequeno sangramento. Então ele vai com um curativo local. Ele está liberado para voltar às suas atividades normalmente em torno de 5 a 7 dias após o procedimento. E a escolha de qual modalidade, se é pela veia do braço ou pelo osso do quadril, geralmente é feita pela equipe médica em conjunto com o doador. Para você conseguir ser um potencial doador de medula óssea, você precisa ter entre 18 e 35 anos, estar em boas condições de saúde, não ter nenhuma doença infecto-contagiosa, não ter nenhuma doença autoimune e não ter nenhum diagnóstico de câncer. Não há limite de peso como na doação de sangue. A doação da medula óssea não há um limite específico. Após a doação, a medula óssea se regenera em cerca de 3 a 6 meses e volta a ser como antes. Portanto, o receio que algumas pessoas têm de serem potenciais candidatos à doação de medula óssea não aparentado para alguém desconhecido não precisa ser preocupante, porque após 3 a 6 meses você pode voltar a doar novamente. Se, por exemplo, você precisar fazer uma doação para alguém da sua família.
A compatibilidade da medula óssea, quando a gente compatibiliza um sistema que chama sistema HLA, é como se fosse a compatibilidade de sangue para uma transfusão, como por exemplo tem os tipos sanguíneos O, A, B e AB, você precisa compatibilizar para que a transfusão de sangue ocorra com segurança. Na compatibilidade da medula óssea, a única diferença é que não são alguns tipos de medula óssea, são milhares de tipos. Então, a chance de encontrar alguém potencial 100% com você é muito baixa, em torno de 1 a cada 100 mil casos. A chance de encontrar alguém na sua família, algum irmão, por exemplo, já é muito maior, entre 25% a 50%. E uma compatibilidade somente de 50% na família é quase que 100%, porque ou vai ser o pai, a mãe ou algum irmão vai ser pelo menos 50% com você. O risco para o doador de medula óssea é muito baixo e é um procedimento totalmente seguro. Na verdade, o que a gente mais preza é pela segurança do doador em primeiro lugar. As duas principais complicações são dor local no local da punção no osso do quadril e um sangramento leve no dia que faz a coleta da medula. Na modalidade que coleta pelas veias do braço, pode ter um pouco de dor no corpo pela injeção que é utilizada, e na hora que a máquina está puxando a sua célula-tronco, você pode ter um pouco de formigamento na boca, na língua, que geralmente dura pouco tempo e é super leve. São as principais complicações. Esse processo ele é 100% feito pelo SUS. Existe um órgão que não é nem o Hemocentro, é um órgão nacional, que é o próprio REDOME. O Registro de Doadores de Medula Óssea é um órgão nacional, regido pelo Ministério da Saúde, e faz arca com todas as despesas do doador. Quando ele vai em consulta no hospital que vai ser coletado a medula, ele precisa de alimentação, ele precisa de transporte, a estadia, tudo isso o REDOME arca para o doador. O doador não tem nenhum custo. O doador de sangue, ele precisa ter entre 16 e 69 anos. Se ele tiver entre 16 até um dia antes de completar 18 anos, ele precisa ir com um responsável legal para autorizar essa doação. E depois dos 60 anos, precisa ter doado pelo menos uma vez. A primeira doação não pode ocorrer após os 60 anos. Então, entre 16 e 69 anos é a idade, precisa pesar mais de 51 quilos, estar em boas condições de saúde e não ter nenhuma doença infecto-contagiosa. Você procura o Hemocentro mais próximo da sua cidade com um documento oficial com foto. Então agora eu chamo você para ser um potencial doador de medula óssea. Para se cadastrar, basta ter entre 18 e 35 anos e não ter nenhuma doença conhecida, estar bem de saúde, procurar o Hemocentro mais próximo da sua cidade e coletar 2 tubos de sangue, como se estivesse fazendo um hemograma. Apenas isso. Lembrando que, ao mesmo tempo, você pode doar sangue também. Na mesma picada, na mesma furada, você doa sangue e ainda se candidata à doação de medula óssea, salvando assim muitas vidas. Venha ser um doador de medula óssea.